Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista. Princípios de Economia Política Marxista. Terceira parte. Crises e depressões. Capítulo 10. Crises de realização. Se o declínio de lucros, imediatamente responsável pela irrupção de uma crise, resulta da incapacidade de o capitalista realizar o valor integral das mercadorias que produz, teremos uma crise de realização. Na literatura marxista, a discussão se tem centralizado sobre dois tipos de crise que podem ser classificados sob essas duas denominações gerais. Crises provocadas por uma desproporção entre os vários ramos da produção. E 2. Crises provocadas pelo subconsumo das massas. Examinemos cada um desses aspectos. 1. Crises provocadas pela desproporção. Marx considerava como elementar, e nenhum de seus adeptos jamais o negou, que uma crise geral e a superprodução podem resultar da perturbação parcial do processo de produção e circulação. Se todas as mercadorias fossem vendidas pelos seus valores, isso significaria que as proporções relativas nas quais os vários artigos são produzidos estariam corretas. Mas as proporções corretas não são conhecidas a priori pelos capitalistas, nem determinadas no plano geral. Cada capitalista produz para um mercado cujo âmbito só pode estimar com base em conhecimento muito incompleto, disso resultando que, ora muito pouco, ora demais, é produzido. A escassez ou o excedente se reflete nos preços de venda superiores ou inferiores aos valores. Uma tendência compensadora entra então em funcionamento. A produção de mercadorias que eram vendidas abaixo do valor se reduz ao passo que a produção de mercadorias que eram vendidas acima do valor se amplia. Se as condições, métodos de produção, necessidades dos consumidores, produtividade do trabalho, etc., não se modificarem, finalmente as proporções corretas serão descobertas depois de erros e tentativas, e a partir de então os preços de venda corresponderão aos valores. Na prática, porém, as condições se modificam continuamente, de forma que a conformidade dos preços de venda com os valores é, na melhor das hipóteses, aproximada e temporária. Esse fato é do conhecimento geral e comumente aceito por todas as escolas de teoria econômica. Mas os clássicos consideravam implicitamente, quando não expressamente, que o processo de adaptação seria regular e contínuo, de forma que nenhuma perturbação geral poderia resultar dessas situações de super e subprodução parcial. Não há certeza de que essa condição exista de modo geral. Se, por exemplo, os capitalistas da indústria do aço superestimarem a procura do aço e produzirem mais do que o mercado pode consumir a preços compensadores, eles retrairão a procura e, com isso, a procura de força de trabalho, ferro, carvão, transporte, etc. Não há razão para supor que deva ocorrer uma expansão simultânea na produção de outras mercadorias de natureza a compensar o déficit criado na procura pela redução da produção de aço. Se não houver essa compensação, o erro dos fabricantes de aço dará origem a uma interrupção do processo de circulação, como sabemos pela exposição feita no capítulo 8. Tenderá a se generalizar além de seu ponto de origem. Além disso, se a produção de aço for suficientemente importante, criando uma ampla perturbação inicial, pode levar toda a economia a uma crise geral. Como disse Marx, abre aspas, para que uma crise seja geral e, portanto, também a superprodução, basta que atinja os principais artigos de comércio. Fecha aspas. Tal crise é facilmente atribuível ao que chamamos de desproporção entre os vários ramos da produção
e que, por sua vez, tem raízes no caráter anárquico, não planificado da produção capitalista. Nota: certos autores atribuíram crises desse tipo à anarquia da produção capitalista. Isso é certo, mas devemos lembrar que anarquia, nesse sentido, não é sinônimo de caos. Anarquia não significa necessariamente ausência de ordem, mas apenas ausência de regulamentação consciente. Com o tempo, a produção capitalista, a despeito de seu caráter anárquico, se sujeita a leis definidas e objetivamente válidas de movimento. Voltando ao texto, a desproporção é sempre uma possível causa de crise e quase certamente um fator agravante em todas as crises, qualquer que seja a sua causa básica. É em parte por esse motivo o comportamento do sistema de crédito é uma razão adicional, que a verdadeira crise nunca se conforma exatamente a um padrão teórico fixo. Mas as desproporções provocadas pela falta de planejamento do capitalismo são, por natureza, inexplicáveis em termos de leis gerais. Por esse motivo, seu tratamento foge ao âmbito do sistema teórico de Marx. Assim, tendo mencionado a possibilidade de desproporção, Marx continua, abre aspas, não obstante, não falamos aqui da crise provocada pela produção desproporcional, une proportionnée production, ou seja, pela distribuição inadequada do trabalho social entre as diversas esferas de produção. Isso só pode ser considerado enquanto a discussão versar sobre a concorrência de capitais. Nesse caso, como já dissemos, a elevação ou queda do valor de mercado como consequência dessa distribuição imperfeita resulta na retirada do capital de uma esfera de produção e sua transferência para outra, a migração de capital de um ramo para outro. Não obstante, já está implícito nesse processo de equilíbrio que a desproporção supõe o oposto do equilíbrio e, portanto, pode encerrar em si as sementes da crise, de que a própria crise pode ser uma forma de equilíbrio. Fecha aspas. Como a concorrência de capitais era assunto que não pretendia estudar detalhadamente, é natural que a desproporção como causa de crises tivesse recebido apenas uma menção de passagem de Marx. Além disso, adeptos e comentaristas da obra econômica de Marx parecem ter ignorado totalmente essa teoria da crise. Pode, por isso, parecer surpreendente que muitos porta-vozes da social-democracia alemã nos anos que antecederam e se seguiram à Primeira Guerra Mundial apresentassem uma explicação da crise pela desproporção como se fosse a única teoria marxista sobre o assunto. As razões disso merecem certa atenção. O principal responsável pela popularidade da teoria da desproporção entre os socialistas foi o economista russo Mikhail Tugan-Baranovsky. Tugan foi talvez o mais influente e original dos economistas produzidos pelo chamado movimento revisionista, que começou a surgir em todos os ramos do socialismo europeu após a morte de Engels em 1895. Talvez não seja muito adequado chamar Tugan de revisionista, pois ele jamais pretendeu ser marxista, e quanto a isso, diferia daqueles que, como Edward Bernstein, pensavam, ou pelo menos diziam pensar, que estavam apenas revendo Marx à luz da experiência moderna. Para todas as finalidades práticas, porém, Tugan fazia parte dos revisionistas e seria errôneo não classificá-lo como tal, no que se relaciona com a presente exposição. Devemos acrescentar, porém, que Tugan também exerceu uma influência considerável sobre o desenvolvimento das pesquisas modernas do ciclo econômico, sendo seu trabalho sobre história das crises comerciais na Inglaterra uma das obras pioneiras da investigação empírica desse campo. Tugan
Tugan rejeitou o que considerava as duas explicações da crise propostas por Marx, ou seja, que as crises são provocadas pela tendência decrescente da taxa de lucro, e 2, que as crises resultam do subconsumo pelas massas. Afastou a primeira sob a alegação de que uma crescente composição orgânica do capital, longe de levar a uma taxa decrescente de lucro, como Marx supunha, deve levar a uma taxa ascendente. A segunda buscou refutar por uma complicada demonstração de que não pode haver superprodução ou escassez da procura, não obstante o que aconteça ao consumo, enquanto a produção estiver em proporção correta com os vários ramos da indústria. A teoria da desproporção era, portanto, nesse sentido, um corolário de sua crítica de Marx e não teve a intenção de constituir uma exposição da teoria marxista. Mas para explicar o que entendia por produção proporcional, que supunha imune a todo subconsumo, valeu-se generosamente dos esquemas de reprodução expostos por Marx no volume 2. Tugan foi o primeiro a utilizar dessa forma os esquemas de reprodução e com isso estabeleceu um costume que se generalizou rapidamente entre os autores marxistas. Em pouco, a teoria da desproporção, desenvolvida em conexão com os esquemas de reprodução, passou a ser considerada como de Marx ao invés de Tugan. Sua verdadeira origem foi esquecida. E o que finalmente colocou o selo da autenticidade nessa nova versão da teoria da desproporção foi seu acatamento, pelo menos em suas consequências positivas, por Hilferding, em seu conhecido livro sobre o capital financeiro, vários anos depois. Hilferding era um marxista ortodoxo, considerado talvez como o principal economista do movimento socialista de língua alemã, e seu livro foi certamente um dos mais importantes depois do próprio O Capital. Quando ele apoiou a teoria da desproporção, a posição desta estava consolidada. Marx teria negado a validade da teoria. Provavelmente teria considerado o uso dos esquemas de reprodução para ilustrá-la uma boa ideia, mas se oporia aos reflexos e consequências da teoria e, para falar a verdade, foram estes e não seu magro conteúdo que justificaram a popularidade que ela desfrutou. Pois, na verdade, Tugan e todos os que seguiram, mesmo hesitando, seus passos consideravam a teoria como a única explicação possível das crises, e se essa conclusão fosse aceita, as consequências seriam, na verdade, de extremo alcance. Examinemos mais de perto o assunto. Se o desenvolvimento do capitalismo é inseparável de uma tendência decrescente da taxa de lucro ou uma procura de consumo que tende a se retardar cada vez mais em relação às necessidades da produção, ou as duas coisas, então os males do sistema devem crescer com a idade e o momento em que as relações capitalistas se transformarão numa cadeia no desenvolvimento das forças produtivas da sociedade há de chegar, tão certo como a noite se segue o dia. Esse problema é examinado detalhadamente nos capítulos 11 e 12 deste livro. Aí, então, deverão as crises que periodicamente interrompem a vida econômica da sociedade ser consideradas como um memento mori da ordem social existente. Mas se essas terríveis previsões repousam numa base puramente imaginária, e se as crises são realmente causadas apenas pelas desproporções no processo produtivo, então a ordem social existente parece estar a salvo, pelo menos até que as pessoas se tornem suficientemente bem educadas e moralmente evoluídas para desejarem uma melhor ordem. Enquanto isso, não só não há necessidade de um colapso no capitalismo, como muito se pode fazer, mesmo sobre o capitalismo, para eliminar as desproporções, causa de muito sofrimento desnecessário. Mais ainda, muito já está sendo feito
pois à medida que a indústria se organiza em trostes e progride a supervisão governamental dos assuntos econômicos, não se torna claro que a anarquia da produção capitalista desaparece? Se a primeira dessas opiniões for aceita, os socialistas devem preparar-se para enfrentar uma tempestade e para focar, se necessário, uma solução revolucionária das contradições da ordem existente. Mas se a segunda possibilidade for aceita, os socialistas podem esperar um período de tranquilo trabalho de educação que acabará por ser coroado com êxito pela adoção pacífica, pelo interesse comum da comunidade cooperativa. Não pode haver dúvida de que no coração do revisionismo está o desejo de acreditar ser ele a única posição racional. Para estimular e justificar essa vontade, a crença tornou-se a principal função da teorização revisionista. Desse ponto de vista, a teoria das crises, segundo a desproporção, construída à base dos mesmos argumentos que pretendiam provar a inexatidão das teorias da taxa decrescente de lucro e do subconsumo, era muito atraente. Ao nos lembrarmos que nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, a grande maioria dos intelectuais ligados à democracia social alemã gravitava em torno do campo revisionista, embora muitos, como Kautsky e Hilferding, tivessem reagido contra qualquer dúvida sobre sua ortodoxia, a popularidade da teoria da desproporção não é difícil de compreender. Tudo isso é hoje parte da história do pensamento socialista e poderia parecer uma tentativa de reviver questões mortas, o fato de dedicarmos tanta atenção à teoria da desproporção, pois seu interesse intrínseco não é grande e a literatura marxista recente sobre o problema da crise mostra a firme disposição de relegá-la novamente, como fez Marx, a uma posição de importância secundária. Para uma boa crítica das teorias da desproporção, vê Natalie Moskovska, Zur Kritik moderner Krisentheorien, Praga, 1935. Não obstante, há ainda boas razões para uma análise cuidadosa da argumentação de Tugan, pois, ao elaborar sua teoria, ele estava, ao mesmo tempo, tentando minar todas as explicações da crise baseadas no subconsumo. Com isso, proporcionou inconscientemente a melhor chave para uma interpretação das afirmações fragmentárias e um tanto enigmáticas de Marx sobre a relação entre o consumo e a crise. Consideramos, portanto, útil examinar o raciocínio de Tugan como uma introdução à teoria da crise segundo o subconsumo. 2. Crises provocadas pelo subconsumo. Já tivemos ocasião de utilizar os esquemas de reprodução. No capítulo 5, um esquema de 2 ramos. Ramo 1 produzindo meios de produção, ou capital constante, e ramo 2 produzindo artigos de consumo. Foi construído sobre a suposição da reprodução simples, a ausência de acumulação de capital. No capítulo 7, utilizamos o esquema tríplice, dividindo em 2 ramos de artigos de consumo, produzindo, respectivamente, artigos de salário e artigos de consumo dos capitalistas, para a análise da relação entre valores e preços de produção. Conservamos a suposição da reprodução simples. Tugan Baranovski sempre trabalhou com esquemas tríplices, mas o cerne de seu argumento pode ser apresentado de forma um pouco mais simples, apenas com esquema de 2 ramos. Devemos, então, abandonar a suposição da reprodução simples e examinar a natureza das condições de equilíbrio da reprodução ampliada, acumulação de capital. Primeiro, porém, recordemos a condição de equilíbrio da reprodução simples. 1. C1 mais V1 mais M1 igual a W1. 2. C2 mais V2 mais M2 igual a W2. Se a oferta de capital constante for igual à procura oriunda da necessidade
de substituir o capital constante desgastado, devemos ter C1 mais V1 mais M1 igual a C1 mais C2. E se a oferta de bens de consumo deve absorver toda a renda, tanto de capitalistas como de operários, teremos C2 mais V2 mais M2 igual a V1 mais M1 mais V2 mais M2. Cada uma dessas equações se reduz à fórmula mais simples, C2 igual a V1 mais M1. E se essas condições estiverem satisfeitas, existe equilíbrio entre os dois ramos. Uma quantidade de capital constante igual a C1 deve sempre voltar ao processo de produção no ramo 1 e, portanto, não participa nunca da troca com o ramo 2. Igualmente, uma quantidade de bens de consumo igual a V2 mais M2 é sempre consumida pelos trabalhadores e capitalistas do ramo 2 e, portanto, também não participa da troca entre os dois ramos. Passando à reprodução ampliada, vamos supor, como Marx sempre faz, que os trabalhadores continuam a consumir toda a sua renda, mas que os capitalistas investem parte da sua na ampliação do processo de produção. Isso significa que eles empregam parte da mais-valia na compra de meios adicionais de produção e força de trabalho adicional. Para que isso se processe sem dificuldades, meios de produção além e acima do necessário para substituir o capital constante usado no período de produção corrente e bens de consumo para os trabalhadores adicionais também devem ser produzidos. Presumimos ainda que, com rendas maiores, os capitalistas elevem seu consumo de ano para ano, embora em proporção inferior à totalidade do aumento da mais-valia. A mais-valia pode ser convenientemente dividida em 4 partes. Primeira, uma quantidade gasta no consumo, que é suficiente apenas para manter o consumo capitalista no nível do período precedente. Chamemos a essa quantidade de MC. Segunda, um aumento de consumo, que chamaremos de M delta C. Terceira, a acumulação que serve para aumentar o capital variável, e aqui daremos o nome de MAV. E quarta, a acumulação que é empregada na compra de capital constante adicional, MAC. Se somarmos os números subscritos para distinguir os itens do ramo 1 dos itens do ramo 2, veremos o esquema total da reprodução. Os 6 termos incluídos no quadro correspondem exatamente ao esquema elaborado na suposição da reprodução simples. Os demais são acrescentados, passando-se à reprodução ampliada. Nota: Bukharin, em sua apresentação formal do esquema da reprodução ampliada, comete o erro de supor que o consumo capitalista permanece sempre o mesmo. Por isso, omite o item M delta C. O mesmo erro existe em seu raciocínio, onde ele aparece incapaz de imaginar um aumento do consumo capitalista. Bukharin, o imperialismo e a economia mundial e a acumulação mundial. Voltando ao texto, para descobrir a condição de equilíbrio da reprodução ampliada, devemos proceder tal como antes, ou seja, equacionando todos os itens que representam a procura de capital constante em relação à produção total do capital constante e todos os itens que representam a procura de bens de consumo em relação à produção total desses bens. Simplificando a equação, ambas reduzem a condição simples de C2 mais MAC2 igual a V1 mais MC1 mais M delta C1 mais MAV1. Isso é bem mais complicado que o caso da reprodução simples, mas as duas condições de equilíbrio revelam, como se poderia esperar, uma semelhança estrutural definida. Os itens colocados em quadros de cada lado da equação constituem, de fato, ex definitione, a condição de equilíbrio da reprodução simples e devem ser iguais, independentemente dos demais itens. Além disso, como antes, um número considerável de itens não entra na troca entre os dois ramos.
Um total sempre crescente de capital produzido no ramo 1 nele permanece. Ao mesmo tempo, todo o consumo ampliado dos trabalhadores e capitalistas do ramo 2 é inteiramente atendido pela produção do mesmo ramo. Segundo Tugan, o esquema de reprodução ampliada revela duas coisas. Nota: os esquemas de reprodução de Tugan são apresentados em termos numéricos e as condições de equilíbrio são antes descritas do que mostradas em forma de equação. Nosso objetivo é dar a essência de seu argumento em resumo, mais fácil de ser compreendido e ao mesmo tempo mais geral para a exposição de Tugan. Voltando ao texto. Primeira, se a parte da mais-valia anualmente acrescentada ao capital não for dividida entre as várias indústrias e ramos nas proporções corretas, uma crise será o resultado. E segunda, se o incremento do capital for dividido nas proporções corretas, não há possibilidade de crise. Portanto, o esquema de reprodução demonstra simultaneamente o que causa as crises, desproporção, e o que não causa, consumo restrito das massas. Examinemos os dois casos. Tugan acreditava que o perigo de desproporção capaz de provocar uma crise só surge em conexão com o capital recém-acumulado. Abre aspas, se não fosse necessário encontrar investimento para novos capitais, se a produção não fosse estimulada pela capitalização dos lucros, a divisão proporcional da produção social não ofereceria grande dificuldade, fecha aspas. Mas, no caso de novo investimento, não pode haver base segura na experiência para julgar o padrão da nova procura, e cada capitalista toma suas decisões sem o conhecimento do que estão fazendo os outros. As proporções corretas são, como mostra o esquema de reprodução ampliada, relacionadas entre si de modo complicado. De qualquer forma, a possibilidade de que o processo se desenvolva com calma e sem interrupções é praticamente inexistente. Como a acumulação é inseparável do capitalismo, e Tugan acentuou isso, a afirmação equivale a dizer que as crises são inevitáveis, pelo menos até que alguma forma eficiente de planejamento seja introduzida no processo de produção. Embora isso não se relacione com o nosso objetivo, podemos dizer, para completar a exposição, que Tugan inclui a questão numa teoria do ciclo econômico, introduzindo nela o sistema de crédito. A crise e a depressão constituem um período durante o qual o capital disponível se acumula e as taxas de juros caem até que nova atividade de investimento recomeça. Por motivos vários, entre os quais o período de tempo necessário para completar muitos dos novos projetos, a desproporção latente na divisão do capital recém-investido não surge até que se tenha desfrutado um considerável período de prosperidade. Mas, finalmente, quando os novos projetos já estão em funcionamento, essa desproporção se torna evidente e logo precipita a crise inevitável. A partir desse ponto, o processo meramente se repete. A teoria é vulnerável principalmente devido à sua superficialidade. Mas como não é nossa intenção criticar a contribuição positiva de Tugan à teoria do ciclo econômico, passemos à sua segunda alternativa, a de que o esquema de reprodução ampliada serve também para demonstrar a impossibilidade do subconsumo. Abre aspas. Se a produção social fosse organizada de acordo com um plano, se os diretores de produção tivessem conhecimento completo da procura e da possibilidade de dirigir o trabalho de um ramo da produção para outro, então, por menor que fosse o consumo social, a oferta de mercadoria jamais poderia ultrapassar a procura. Fecha aspas. Devemos dizer logo que a prova de Tugan para essa afirmativa é puramente formal e repousa na manipulação dos esquemas de reprodução. Reduzida a seus termos mais simples, ela se limita ao fato de que, se a divisão proporcional
da produção é precisamente o necessário para a condição de equilíbrio da reprodução ampliada, então a oferta e a procura devem estar em equilíbrio perfeito. Quando recordamos que o equilíbrio foi obtido supondo-se uma igualdade entre a oferta e a procura, isso não pode causar surpresa. À primeira vista, porém, pode parecer que mesmo um raciocínio assim tautológico não consegue confirmar a conclusão de que a reprodução ampliada pode continuar indefinidamente, abre aspas, por menor que seja o consumo social, fecha aspas. Se os capitalistas de ambos os ramos acumularem aproximadamente na mesma proporção, e não há razão para outra suposição, o próprio esquema de reprodução mostra que o equilíbrio só pode ser mantido se ambos os ramos expandirem de forma coordenada e, sem dúvida, a expansão do ramo 2 implica necessariamente uma expansão do consumo. Vamos tentar formular um exemplo de acumulação em ambos os ramos, permanecendo constante o consumo social. Toda acumulação deve tomar a forma de compra de capital constante adicional, e os capitalistas não devem aumentar seu consumo, pois de outra forma o consumo social se elevará. Isso significa que os itens M delta C e M AV no esquema de reprodução são todos zero. O esquema será então o seguinte: 1. C1 mais V1 mais MC1 mais MAC1. 2. C2 mais V2 mais MC2 mais MAC2. E a condição de equilíbrio se reduz à fórmula seguinte: V1 mais MC1 igual a C2 mais MAC2. Mas já sabemos que V1, MC1 e C2 são, por definição, elementos que na reprodução ampliada correspondem à reprodução simples e, portanto, que V1 mais MC1 igual a C2. Deve, em qualquer caso, ser verdadeiro. Segue-se disso que MAC2 deve ser zero. Em outras palavras, não ocorre nenhuma acumulação no ramo 2. Como isso contradiz nossa suposição original, devemos concluir que o exemplo é impossível. Na realidade, porém, essa conclusão surge de uma certa inflexibilidade na montagem do esquema de reprodução, pois fizemos a suposição implícita de que nenhuma parte do capital e trabalho já empregados no período anterior pode migrar de um ramo para outro. Abandonando essa suposição, parte do capital recém-acumulado pode ser empregada em qualquer ramo, enquanto parte do capital variável, juntamente com os trabalhadores que ele sustenta, pode ser deslocada do ramo 2 para o ramo 1. Se as proposições adequadas forem conservadas, o resultado será a expansão da produção do ramo 1, porque mais trabalho e meios de produção são ali empregados, ao passo que a produção do ramo 2 permanece constante, sendo a perda de trabalho neutralizada pela maior utilização do capital constante. A composição orgânica do capital social total se eleva, e a produção de meios de produção se amplia em relação à produção de bens de consumo. O mesmo raciocínio pode, essencialmente, ser empregado na formulação de um exemplo de reprodução ampliada, mostrando o aumento na produção de meios de produção coincidente com um declínio absoluto, mas menor na produção de bens de consumo. E é isso o que Tugan faz. Especialmente em Theorie Deutschland des Marxismo. Devemos notar que esse exemplo representa um declínio absoluto no número de trabalhadores empregados, contraindo, assim, o consumo da classe trabalhadora como um todo e sem que ocorra modificação no consumo dos capitalistas. A produção total, porém, se expande continuamente e a proporção estabelecida pelos meios de produção aumenta sempre. Do ponto de vista dos trabalhadores, a situação piora cada vez mais. Porém, Tugan insiste que o capitalismo é feito pelo e para os capitalistas. E do ponto de vista deles, não há nunca escassez de procura para o que produzem e, portanto, não há perigo de crise. O único requisito é o de que condições adequadas sejam sempre mantidas entre os vários ramos da produção. Tugan leva seu raciocínio a uma conclusão lógica.
abre aspas, se todos os trabalhadores, exceto um, desaparecerem e forem substituídos por máquinas, então esse único trabalhador colocará toda a enorme massa de maquinaria em movimento e com sua assistência produzirá novas máquinas e artigos de consumo para os capitalistas. A classe trabalhadora desaparecerá, o que não perturbará absolutamente o processo de autoexpansão, Verwaltungsprozess do capital. Os capitalistas não receberão quantidade menor de bens de consumo. Todo produto de um ano será realizado e utilizado tanto pela produção como pelo consumo dos capitalistas no ano seguinte. Mesmo que os capitalistas desejem limitar o próprio consumo, não há nenhuma dificuldade. Nesse caso, a produção dos artigos de consumo do capitalista cessa parcialmente e uma parte ainda maior do produto social consistirá de meios de produção que servem ao propósito de maior expansão da produção. Por exemplo, o ferro e o carvão produzidos podem servir sempre à expansão da produção de ferro e carvão. A maior produção de ferro e carvão em cada um desses anos sucessivos consome a produção do ano anterior até que se esgote o abastecimento de minérios necessários. Fecha aspas. Poucos economistas foram a esse extremo na negativa da interdependência entre a produção e o consumo. Nota: seria errôneo, porém, supor que com essa opinião Tugan representa um caso isolado entre economistas de fama. Num trecho que Dobb ressalta, J.B. Clark escreveu certa vez que, abre aspas, se os capitalistas estivessem decididos a economizar todas as suas rendas, presentes e futuras, além de um total fixo, capitalizariam, a princípio, uma parte de seu atual meio e mais tarde, então, toda a renda do capital assim criado. Construiriam mais usinas e estas fariam mais novas usinas para sempre. Esse exemplo não tem fim, mas é irreal. Fecha aspas. Introdução a Carl Rodbertus, Overproduction and Crisis, tradução inglesa de 1898, página 15. Mais recentemente, Knight afirmou, abre aspas, com um planejamento preciso, a velocidade em que o mercado absorverá fundos no processo de investimento real jamais poderá ser inferior à proporção em que os fundos surgem. É uma questão puramente técnica e não há razão pela qual toda a capacidade produtiva da sociedade não seja usada para fabricar novos bens de capital se a população resolvesse poupar toda a sua renda. Fecha aspas. H. Knight. The Quantity of Capital and the Rate of Interest. Journal of Political Economics. Outubro de 1936, página 639. Essas afirmações refletem uma opinião muito semelhante à de Tugan, mas nenhum dos dois autores foi muito além da simples afirmação do princípio. Fim da nota. Seria impossível, porém, acusar Tugan de inconsistência. Começa ele jogando com os esquemas de reprodução e, estabelecidas certas regras do jogo, descobre pela insistência em escrever uma linha de número após outra, podia conseguir resultados surpreendentes. Não é fácil, mesmo para Tugan, dar o passo final de atribuir as características de seus esquemas ao mundo real, mas após um momento de hesitação, deu o mergulho. Abre aspas. Pode parecer muito estranho, talvez mesmo o maior dos absurdos. Talvez a verdade certamente nem sempre é fácil de compreender, mas não obstante continua sendo a verdade. Como verdade, naturalmente não entendo a suposição totalmente arbitrária e irreal de que a substituição do trabalho manual pela máquina leva a uma diminuição absoluta no número de trabalhadores. Essa hipótese só tem servido para mostrar que minha teoria, mesmo levada ao limite da irrealidade, não entra em colapso. Mas a tese de que
dentro de uma distribuição proporcional da produção social, nenhum declínio no consumo social é capaz de produzir um produto supérfluo. Fecha aspas. A recepção que a teoria de Tugan encontrou da parte dos autores marxistas foi total e enfaticamente desfavorável. Nem todos consideravam a escassez do consumo como uma causa inevitável, ou mesmo importante, da crise, mas nenhum podia tolerar a ideia de que a produção se possa expandir indefinidamente, sem qualquer ligação com o nível ou a tendência do consumo. Talvez seja proveitoso examinar rapidamente algumas das reações provocadas pela teoria de Tugan. Um dos primeiros comentários foi de Conrad Smith, um dos revisionistas mais capazes. Escrevendo no órgão teórico dos revisionistas, Smith, embora concordando totalmente com Tugan em que o colapso do capitalismo era uma eventualidade bem improvável, não obstante opôs-se seriamente à opinião dele sobre a ligação entre a produção e o consumo. Escreveu Smith, abre aspas, os objetivos da produção, aquilo que leva à produção, são finalidades que, em última análise, e de uma forma ou de outra, têm origem na procura de bens de consumo, finalidades só compreensíveis quando tomadas em conexão com a procura e dela dependentes. A procura de consumo, ou definitiva, é a força vivificadora que, através de toda a economia, mantém em movimento seu enorme aparato. Fecha aspas. Socialistische Monatschaft. Pouco depois, Kautsky, na época considerado universalmente como o porta-voz autorizado do marxismo, publicava um artigo sobre o livro de Tugan no órgão teórico oficial do Partido Social Democrata. Não foi menos severo do que Smith. Abre aspas, o capitalista pode equacionar homens e máquinas à vontade. A sociedade continuará uma sociedade de homens e jamais de máquinas. As relações sociais permanecerão sempre relações de homem para homem, jamais de homens para máquinas. É por essa razão que, em última análise, o trabalho humano continua sendo o fator criador de valor e por essa razão também que, em última análise, a ampliação do consumo humano exerce influência decisiva sobre a expansão da produção. A produção é e continua produção para o consumo humano. Fecha aspas. Die Neue Zeit 20, 1901-1902. Louis B. Boudin, o principal teórico marxista americano nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, membro da escola ortodoxa, participou dos ataques a Tugan, chamando sua teoria de absurdo completo, abre aspas, a maior tolice, fecha aspas. Boudin alegava que, abre aspas, os meios de produção são apenas meios para a produção de bens de consumo. Quando, portanto, não houver procura de bens de consumo que devem ser produzidos por esses meios, sua produção será uma superprodução, e isso é o que ocorre quando a situação é submetida à derradeira prova. Fecha aspas. The Theoretical Systems of Karl Marx, de 1907. Até mesmo Hilferding, embora sua teoria da crise devesse muito a Tugan, foi claro na discordância desse ponto importante. Abre aspas, Tugan vê apenas as formas econômicas específicas da produção capitalista e, portanto, passa por sobre as condições naturais comuns a toda produção, qualquer que seja sua forma histórica. Assim, chega a estranha noção da produção que nada tem senão a produção em vista, ao passo que o consumo surge apenas como um acidente perturbador. Se isso é loucura, tem ainda método, e mesmo método marxista, pois sua análise da forma histórica da produção capitalista é especificamente marxista. É o marxismo enlouquecido, mas ainda marxismo, que faz da teoria de Tugan algo tão peculiar e estimulante. O próprio Tugan sente isso, mas sem compreendê-lo. Daí sua aguda polêmica contra o bom senso de seus adversários. Fecha aspas. O Hilferding e o Capital Financeiro.
Era de esperar, naturalmente, que Rosa Luxemburgo, a rainha dos subconsumistas, tivesse rejeitado com desprezo a teoria de Tuga. Disse ela, abre aspas, a opinião de que a produção de meios de produção é independente do consumo é naturalmente uma vulgar fantasia econômica de Tugan Baranovski. Fecha aspas, citação da acumulação de capital, de 1922. Esse trabalho foi publicado pela primeira vez em 1912 e foi seguido, durante a guerra, de uma resposta a seus críticos denominado da acumulação de capital ou anticrítica. A semelhança dos títulos pode levar à confusão. Finalmente, podemos encerrar essa série de opiniões com um comedido comentário de Bukharin, frequentemente o porta-voz dos bolcheviques em matéria de economia política, afirmando que a essência de Tugan Baranovski consiste no, abre aspas, desligamento da produção de um correspondente consumo e, portanto, no seu completo isolamento, fecha aspas, disse o seguinte, abre aspas, se tivéssemos um mercado emancipado do consumo, portanto, com um círculo fechado de produção, de meios de produção, no qual os ramos desta mutuamente se serviriam, em outras palavras, se tivéssemos um estranho sistema de produção, tal como o retratado pela viva imaginação de Tugan, então, de certo, uma superprodução generalizada seria impossível. Chegamos a resultados totalmente diferentes se, ao invés da teoria de Tugan Baranovski, aceitarmos a teoria correta, a de Marx. Temos, então, uma cadeia de indústrias correlatas, proporcionando-se mutuamente mercados que seguem uma certa ordem definida, determinada pela continuidade técnico-econômica do processo de produção como um todo. Essa cadeia termina, porém, com a produção de bens de consumo que só podem ir diretamente para o consumo pessoal. Fecha aspas, Bukharin, do imperialismo à acumulação de capital. Todas essas críticas da teoria de Tuga partem de uma mesma ideia, ou seja, a de que o processo de produção é e deve continuar sendo, a despeito de sua forma histórica, um processo de produzir bens para o consumo humano. Qualquer tentativa para se afastar desse fato fundamental representa uma fuga da realidade que deve terminar numa falência teórica. A habilidade de Tuga em formular esquemas de reprodução que aparentemente demonstraram o oposto não modifica a questão. A produção é produção para o consumo, apesar das afirmações em contrário de Tuga em seus esquemas. Quanto a isso, todas as nuances da opinião marxista estavam de acordo absoluto. Mas surge naturalmente a questão: não está isso em aberta contradição com a opinião frequentemente reiterada pelo próprio Marx de que o fim e o propósito da produção capitalista não é o consumo, mas a expansão dos valores? Não terá Marx feito uma advertência contra essa forma brilhante de erro ao dizer, abre aspas, não nos devemos esquecer que no caso da produção capitalista não há diretamente uma questão de valor de uso, mas de valor de troca e mais particularmente de expansão da mais-valia, fecha aspas. Teoria da mais-valia. A resposta está no reconhecimento de que existe uma contradição entre os fins da produção, considerada como um processo técnico natural de criar valores de uso, e os fins do capitalismo, considerado como um sistema histórico de expandir o valor de troca. Tal contradição não só existe, como é fundamental na sociedade capitalista, e dela derivam, em última análise, todas as outras. A economia política tradicional tenta passar sobre ou negar essa contradição, supondo que a finalidade subjetiva da produção capitalista é idêntica à finalidade objetiva da produção em geral, ou seja, o aumento da utilidade. Tuga, por outro lado,
adotou o método oposto de supor que a expansão indefinida do valor de troca é compatível com os fins da produção em geral. A economia política marxista, em contraste com ambos, não só reconhece como proclama essa contradição e nela afirma a prova de que o capitalismo não é mais permanente do que os vários sistemas sociais que o precederam. Devemos agora tentar traçar essa linha de raciocínio no que se relaciona com o problema das crises na obra do próprio Marx e, uma vez realizado isso, apresentar uma formulação lógica cerrada da geralmente mal interpretada teoria do subconsumo das crises capitalistas. Marx também não participa da ideia de Tuga de que a produção, considerada como processo natural comum a todas as épocas históricas, não poderia, de alguma forma, proporcionar suas diretivas próprias. Na inacabada introdução à crítica da economia política, ele foi explícito quanto a esse ponto. Abre aspas. O consumo leva à produção, criando a necessidade de nova produção, isto é, proporcionando a razão ideal, interna e motora que constitui o pré-requisito da produção. O consumo fornece um impulso à produção, bem como seu objeto, que desempenha nela o papel de sua finalidade orientadora. É claro que, enquanto a produção fornece o objeto material do consumo, este proporciona o objeto ideal da produção como sua imagem, seu desejo, seu impulso e sua finalidade. Proporciona o objeto da produção em sua forma subjetiva. Sem necessidades, não há produção, mas o consumo reproduz as necessidades. Fecha aspas. Crítica da economia política. Mesmo no capitalismo, onde os vários ramos de produção adquirem considerável grau de independência aparente entre si, os meios de produção não são nunca criados a não ser com a finalidade de utilização direta ou indireta na produção de bens de consumo. Abre aspas. Ocorre uma circulação contínua entre capital constante e capital constante, mesmo sem considerar qualquer acumulação acelerada, que é independente do consumo individual por não entrar nunca nesse consumo, mas que, não obstante, é definidamente limitada por ele porque a produção de capital constante nunca ocorre por si mesma, mas apenas porque mais desse capital é necessário nas esferas da produção que passa ao consumo individual. Fecha aspas, citação do volume 3 do Capital. Não obstante, as relações sociais da produção capitalista impõem uma restrição do consumo e, ao mesmo tempo, estimulam o capitalista a tentar uma expansão ilimitada da produção. No expressivo trecho que merece ser bem conhecido, Marx descreve essa característica fundamental do capitalismo. Abre aspas. O consumo do trabalhador é, em média, igual a seu custo de produção, não ao que ele produz. Toda mais-valia, ele a produz para outros. Além disso, o capitalista industrial que leva o trabalhador a essa superprodução, isto é, produção acima e além de suas necessidades, e emprega todos os meios para aumentar ao máximo possível essa superprodução relativa, em contraste com a produção necessária, conserva o produto excedente diretamente. Mas como capital personificado, ele produz por produzir, deseja enriquecer por enriquecer. Na medida em que é apenas um funcionário do capital e, portanto, um portador da produção capitalista, se interessa pelo valor de troca e sua ampliação, não pelo valor de uso e o aumento de seu volume. É uma questão da expansão da riqueza abstrata, da maior apropriação do trabalho de outros. Ele é levado exatamente pela mesma necessidade de ficar rico que o avarento, com a diferença de que a satisfaz não pela forma ilusória de amontoar uma riqueza de ouro e prata, mas na formação de capital que é a produção prática. Se a superprodução do trabalhador é produção para outros, então a produção capitalista normal
como deveria ser o capitalista industrial, é produção pela produção. Quanto mais cresce sua fortuna, tanto mais se apega a esse ideal e se torna perdulário no emprego da riqueza. Mas sempre a desfruta com uma consciência pesada com a restrição da economia e do enriquecimento. Continua, apesar de todo o gasto, como avarento, essencialmente ganancioso. Quando Sismondi diz que o desenvolvimento da capacidade produtiva do trabalho torna possível ao operário um consumo cada vez maior que, porém, se na prática fosse receber o correspondente a isso, ficaria incapacitado para o trabalho como operário assalariado. Não é menos verdade que o capitalista industrial se torna mais ou menos incapaz de sua função, tão logo começa a pensar em desfrutar sua riqueza, tão logo deseja a acumulação para conseguir a diversão, ao invés de se divertir com a acumulação. É, portanto, também um produtor de superprodução, produção para outros. Nota, teoria da mais-valia. 1. Marx observa que contra os produtos cujo consumo é limitado ao mínimo, estão os consumidores na forma de senhores de terra, Estado, igreja, etc. O tratamento destes e de outras terceiras partes que consomem sem produzir está reservado para o capítulo 12. Não será necessário dizer que tem grande importância prática. Fim da nota. Mas podemos ver aqui, portanto, os elementos do que Marx chamou de contradição fundamental do capitalismo. Falta à produção um objetivo, a menos que ele se dirija a uma finalidade definida no consumo. O capitalismo, porém, procura expandir a produção sem qualquer referência ao consumo, que é a única coisa que lhe pode dar sentido. Abre aspas. Ele, Sismond, sente a contradição fundamental. De um lado, capacidade produtiva livre e aumento de riqueza, que ao mesmo tempo consiste de mercadorias e deve ser transformada em dinheiro. Do outro lado, como a base, a limitação do consumo da massa de produtores em relação aos meios necessários de subsistência. Fecha aspas. Teoria da mais-valia. Tendo em vista as passagens mais conhecidas em que Marx relaciona crises e produção estagnada com a grandeza do consumo, adquirem um sentido e significado que lhes faltaria de outra forma. A mais substancial dessas passagens, e sob certos aspectos, a mais explícita, é a seguinte. Abre aspas. A criação de mais-valia é o objeto do processo de produção direta. Tão logo uma quantidade de mais-valia se materializa nas mercadorias, a mais-valia foi produzida. Vem então o segundo ato do processo. Toda a massa de mercadorias deve ser vendida. Se isso não for feito, ou só parcialmente, ou só a preços abaixo dos preços de produção, o trabalhador não terá sido menos explorado, e sim sua exploração não se consubstancia como tal para o capitalista. Poderá não lhe proporcionar qualquer mais-valia, ou realizar apenas parte da mais-valia produzida, ou significar mesmo uma perda parcial ou total de seu capital. As condições da exploração direta e as da realização da mais-valia não são idênticas. São separadas logicamente, bem como pelo tempo e espaço. As primeiras são limitadas apenas pela capacidade produtiva da sociedade, as últimas pelas relações proporcionais das várias linhas de produção e pela capacidade de consumo da sociedade. Essa última capacidade não é determinada pela capacidade produtiva absoluta ou pela capacidade consumidora absoluta, e sim pela capacidade de consumo baseada em condições antagônicas de distribuição que reduzem o consumo da grande massa da população a um mínimo variável dentro de limites mais ou menos estreitos.
A capacidade de consumo é ainda mais restrita pela tendência a acumular, pela ambição de uma expansão de capital e uma produção de mais-valia em escala ampliada. Essa lei da produção capitalista é imposta pelas revoluções incessantes nos métodos de produção, pela resultante depreciação do capital existente, a luta geral pela competição e a necessidade de melhorar o produto e expandir a escala de produção para a autopreservação e sob pena de falência. O mercado deve, portanto, ampliar-se continuamente, de forma que suas inter-relações e as condições que as regulam assumem mais e mais a forma de lei natural independente dos produtos e se tornam cada vez mais incontroláveis. Essa contradição interna procura seu equilíbrio numa expansão dos campos externos de produção. Mas, à medida que a capacidade produtiva se desenvolve, encontra-se em desacordo com a estreita base na qual a condição de consumo repousa. Nessa base contraditória, não será uma contradição a existente de um excesso de capital simultaneamente com um excesso de população. Pois, embora uma combinação desses dois aumente realmente a massa da mais-valia produzida, ao mesmo tempo intensifica a contradição entre as condições sob as quais essa mais-valia é produzida e as condições em que é realizada. Fecha aspas, citação de O Capital, volume 3. Marx demonstra aqui a crença de que uma interrupção da produção pode resultar na inabilidade do capitalista em vender mercadorias pelos seus valores. O problema está limitado a um volume restrito de procura do consumo, restrito pelos baixos salários, mas a tendência de acumular dos capitalistas. Isso não significa necessariamente, porém, que o declínio na produção deve ocorrer primeiro no ramo dos bens de consumo. Isso dependerá da forma da relação existente entre a produção de meios de produção e a produção de bens de consumo. O silêncio de Marx sobre a questão meramente indica que ele nunca desenvolveu a teoria do subconsumo detalhadamente. Na citação anterior, a depressão é retratada como um período em que a expansão da produção é contida por uma procura insuficiente do fruto final da produção, ou seja, bens de consumo. A correspondente perspectiva de prosperidade prevê um período em que mais meios de produção são produzidos do que podem, em última análise, ser utilizados. Assim, abre aspas, as épocas nas quais a produção capitalista exerce todas as suas forças são sempre períodos de superprodução, porque as forças da produção não podem jamais ser utilizadas além do ponto em que a mais-valia não só é produzida como realizada. Mas a venda de mercadorias, a realização do capital mercadoria e daí também da mais-valia é limitada não só pelas exigências de consumo da sociedade em geral, mas pelas exigências de consumo de uma sociedade na qual a grande maioria é pobre e deve continuar sempre pobre. Fecha aspas, citação do Capital, volume 2. Nota, a cláusula, abre aspas, porque as forças de produção não podem jamais ser utilizadas além do ponto em que a mais-valia não só é produzida como realizada, fecha aspas, é, no original, a seguinte, faz a tradução do original. Literalmente, ou segundo a tradução norte-americana da edição de Kerr, o trecho diz exatamente o contrário do que Marx realmente pretendia dizer. Seu sentido aparente é o de que a produção jamais pode ser levada até o ponto em que o valor adicional é realizado, ao passo que o sentido de toda a passagem evidentemente exige o significado de que a produção jamais pode ser levada além desse ponto. Fizemos, portanto, a correção na versão apresentada no texto acima. Fim da nota. As duas últimas afirmações citadas de Marx deixam implícito que a estagnação da produção, no sentido de utilização dos recursos produtivos abaixo da sua capacidade,
deve ser considerada como um estado de coisas normal no capitalismo, pois só desse ponto de vista é que os períodos de utilização cabal podem ser racionalmente designados de períodos de superprodução. Se tal opinião for adotada, todo o problema da crise surge sob uma nova luz. A ênfase passa da pergunta: o que provoca a crise e depressão? Para a pergunta oposta: o que provoca a expansão? Embora as duas perguntas não sejam mutuamente exclusivas, a literatura do ciclo econômico tendeu sempre, no passado, a dar importância à primeira. No curso de nossa exposição, verificaremos que a última leva a resultados pelo menos de importância igual. Também aqui é impossível afirmar que Marx tenha desenvolvido as implicações de sua sugestão. Finalmente, podemos citar o que parece ser sua afirmação mais clara de Marx a favor de uma teoria da crise baseada no subconsumo. Abre aspas. A última causa de todas as crises reais continua sendo sempre a pobreza e o consumo limitado por parte das massas, em comparação com a tendência da produção capitalista de desenvolver as forças produtivas de tal modo que somente o poder absoluto de consumo de toda a sociedade seja seu limite. Fecha aspas, o Capital, volume 3. Em seu contexto, esse trecho tem o caráter de uma observação entre parênteses, e a interpretação que devemos dar à expressão, abre aspas, a última causa de todas as crises reais, fecha aspas, permanece pouco clara. O princípio em questão, porém, é obviamente idêntico ao enunciado nas duas citações anteriores. Outras passagens, acentuando a contradição entre a necessidade de expansão do capitalista e sua necessidade correlata de limitar o consumo, poderiam ser apresentadas. Mas pouco acrescentariam ao que já foi dito. Até que ponto podemos ir, então, ao afirmar que temos aqui uma teoria da crise baseada no subconsumo? Nenhuma resposta precisa é possível. Certamente, os trechos citados foram extraídos de várias partes da obra econômica de Marx, e em nenhuma parte delas vamos encontrar o problema submetido à prolongada e penosa análise que costuma realizar frequentemente em seus escritos. Quanto a isso, poderíamos afirmar que Marx considerava o subconsumo como um aspecto, mas não muito importante, do problema da crise. Tal parece ser a opinião de Dobb, Political Economic and Capitalism. E não há dúvida de que muitas coisas a confirmam. Outra opinião, porém, é possível, a de que nessas passagens dispersas de Marx indicava um raciocínio que, se tivesse vivido bastante para completar sua obra teórica, teria sido de fundamental importância no quadro geral da economia capitalista. Muitos de seus adeptos são, evidentemente, dessa opinião, e no conjunto ela me parece a mais razoável. Se assim for, porém, deve ser possível construir, com a ajuda dos conceitos analíticos de Marx, uma teoria lógica e detalhada, onde ele deixou apenas diretrizes muito gerais. Não se pode, contudo, dizer que qualquer autor marxista teve muito êxito nisso. A tentativa de Rosa Luxemburgo, sem dúvida a mais completa e provavelmente a que atraiu mais defensores, era um fracasso evidente do ponto de vista lógico. Kautsky foi pouco além da repetição dos conceitos de Marx sobre a dependência geral em que a produção está do mercado para os bens de consumo. Em 1902, ele descreveu, abre aspas, a teoria da crise dos marxistas ortodoxos geralmente atribuem a Marx, fecha aspas, nos seguintes termos, abre aspas, os capitalistas e os trabalhadores que eles exploram proporcionam com o crescimento da riqueza dos primeiros e do número dos segundos, o que constitui certamente um mercado sempre em crescimento para os meios de consumo produzidos pela indústria capitalista. O mercado cresce, porém menos rapidamente do que a acumulação de capital e o aumento da produtividade do trabalho.
A indústria capitalista deve, portanto, procurar um mercado adicional fora de seu domínio nas nações não capitalistas e nas camadas da população em situação idêntica. Encontra tal mercado e se expande cada vez mais, porém não com a necessária velocidade. Dessa forma, cada período de prosperidade que segue uma significativa ampliação do mercado está destinada a uma vida breve e a crise se torna seu fim necessário. Fecha aspas, Die New Zeit, 20, de 1901 a 1902. Além de mencionar, abre aspas, as nações não capitalistas e as camadas da população em situação idêntica, fecha aspas, incidentalmente, uma interessante previsão da teoria de Rosa Luxemburgo, Kautsky nada tem aqui a acrescentar às afirmativas de Marx já citadas. A formulação de Kautsky da relação entre o consumo e a produção é menos específica e, portanto, menos satisfatória do que a de Marx. A incapacidade de realizar qualquer progresso significativo na teoria do subconsumo, bem como talvez os ataques constantes dos críticos hostis, afastaram a atenção dos autores marxistas dessa interpretação do problema das crises. Um dos mais volumosos tratados escritos na Alemanha durante a década de 1920, o de Henrik Grossman, negava redondamente a possibilidade de consumo insuficiente. E como já notamos, o destacado marxista inglês de nossos dias, Maurice Dobb, atribui ao subconsumo um papel distintamente secundário em relação à tendência decrescente da taxa de lucro. Para que a teoria do subconsumo recupere seu prestígio e tome um lugar entre os princípios importantes e aceitos pela economia marxista, parece claro que uma formulação cuidadosa, livre das objeções levantadas contra versões anteriores, é necessária. No restante deste capítulo, faremos uma tentativa de apresentar tal versão. O argumento lógico é baseado no apêndice algébrico no final do capítulo. Em geral, nenhum conceito ou suposição é levantado sem que esteja implícita ou explicitamente presente no corpo principal da teoria de Marx. Assim, nossa intenção não é formular uma teoria original, nem tampouco rever a de Marx, mas complementar seu trabalho num ponto deixado incompleto. A verdadeira tarefa da teoria do subconsumo é demonstrar que o capitalismo tem uma tendência inerente de expandir a capacidade de produzir bens de consumo mais rapidamente do que a procura desses bens. Formulando a questão de outro modo, é necessário mostrar que há uma tendência de utilizar os recursos de tal modo que deforma a relação entre a oferta potencial e a procura potencial de bens de consumo. Essa tendência se pode manifestar numa das seguintes duas formas. 1. A capacidade se expande realmente e a dificuldade só se torna aparente quando um aumento no volume de bens de consumo começa a chegar ao mercado. Haverá então um ponto além do qual a oferta excede a procura em preços normalmente lucrativos e ultrapassa-se o ponto em que a produção de bens de consumo ou produção de capacidade adicional ou mais provavelmente ambos serão reduzidos. Nesse caso, então, a tendência em questão se manifesta numa crise. Ou 2. Há recursos produtivos ociosos que não são utilizados para produzir capacidade adicional, porque se compreende que essa capacidade seria redundante em relação à procura de mercadorias que pudesse produzir. Nesse caso, a tendência não se manifesta numa crise, mas numa estagnação da produção. Segue-se que, se a tendência ao subconsumo puder ser estabelecida, servirá para explicar tanto as crises como os períodos de estagnação. Ao mesmo tempo, porém, devemos esperar que existam muitas forças para contrabalançar a tendência ao subconsumo, de forma que, para longos períodos, essa última pode permanecer inoperante e latente. Procuramos, presentemente, estabelecer apenas a tendência ao subconsumo,
deixando as forças contrabalançadoras e sua ação mútua para exame no capítulo 12. O processo é o seguinte: supor que todos os recursos produtivos são sempre integralmente utilizados e, em seguida, demonstrar que, na ausência de forças contrabalançadoras, isso leva a uma contradição. A conclusão é, então, que a contradição só pode ser resolvida por uma violação da suposição original, que, por sua vez, deve significar, na prática, crise e estagnação. Supomos, como antes, que os trabalhadores consomem todos os seus salários e que a mais-valia em poder dos capitalistas, que aumenta cada vez mais, pode ser dividida em 4 partes. A primeira, que mantém seu consumo no nível anterior. A segunda, que aumenta seu consumo. A terceira, que é acumulada e serve para empregar novos trabalhadores. E a quarta, que é acumulada e contribui para o estoque de capital constante. A terceira e a quarta partes constituem a acumulação, no sentido que Marx dá ao termo. Apenas a quarta é investimento, no sentido da moderna literatura do ciclo econômico. Será conveniente seguir aqui essa terminologia, e o leitor terá, portanto, o cuidado de se lembrar que a acumulação pelos capitalistas é, em parte, consumida pelos trabalhadores e, em parte, investida em novos meios de produção. Os economistas clássicos frequentemente cometem o erro de supor que toda acumulação é consumida. Os teóricos modernos, não raro, vão ao extremo oposto, supondo que toda acumulação é investida. Ver apêndice A. O fato básico do capitalismo, do qual o comportamento do sistema, em última análise, depende, é o impulso dos capitalistas para enriquecerem. A satisfação desse desejo demanda 2 passos. 1, obter tanto lucro quanto possível. E 2, acumular a maior parte dele possível. O primeiro compreende um aperfeiçoamento constante dos métodos de produção, principalmente pela utilização de mais e mais máquinas e material por trabalhador. O segundo compreende a acumulação de proporções cada vez maiores de um crescente lucro total. Traduzindo isso na terminologia do parágrafo anterior, temos o seguinte: a acumulação aumenta na proporção da mais-valia e os investimentos aumentam na proporção da acumulação. Enquanto isso, o consumo aumenta, porque os capitalistas aumentam seu próprio consumo e investem parte de sua acumulação no aumento de salários. Mas, e esse é o ponto significativo, como incremento do consumo capitalista é uma proporção decrescente da acumulação total, segue-se que a taxa de crescimento do consumo, isto é, a razão entre o incremento do consumo e o consumo total, declina em relação à taxa de crescimento dos meios de produção, ou seja, a razão entre o investimento e os meios totais de produção. Em outras palavras, a razão entre a taxa de crescimento do consumo e a taxa de crescimento dos meios de produção declina. Isso é o resultado lógico da característica do comportamento capitalista. Se mudarmos agora o nosso ângulo de visão e encararmos a produção como um processo técnico natural de criar valores de uso, veremos que deve existir uma relação definida entre a massa dos meios de produção, supondo, como o leitor se lembrará, que estes são integralmente utilizados, e a produção de bens de consumo. Além disso, uma relação definida deve existir igualmente entre as modificações no estoque de meios de produção, investimento, e as modificações na produção dos bens de consumo. Essas relações são determinadas, em última instância, pelas características técnicas da produção e assim podem variar com o desenvolvimento progressivo dos métodos de produção. As provas que temos, porém, indicam um grau notavelmente alto de estabilidade para uma economia capitalista razoavelmente bem desenvolvida. Em outras palavras, parece que, em períodos de tempo longos, um determinado aumento percentual no estoque de meios de produção será geralmente acompanhado pelo mesmo aumento percentual na produção. Nota:
Ver estudo estatístico de Carl Snyder, Capital Supply and National Well-Being, American Economic Review, junho de 1936. O fato de que as conclusões de Snyder sejam, em sua maior parte, ilógicas e irrelevantes, infelizmente prejudicam um trabalho que, sob outros aspectos, é valioso. Fim da nota. Com tal base, justifica-se a nossa suposição de que a relação tecnicamente determinada entre o estoque de meios de produção e a produção de bens de consumo permanece constante. Se partirmos de uma situação de equilíbrio, segue-se então que uma determinada taxa de aumento dos meios de produção será acompanhada por uma taxa igual de aumento na produção de bens de consumo. Em outras palavras, a razão entre a taxa de crescimento na produção de bens de consumo e a taxa de crescimento dos meios de produção permanece constante. Essa conclusão é oriunda do exame da produção como um processo sincronizado e organizado de fabricar artigos úteis para o consumo humano. A essência da teoria do subconsumo pode ser apresentada agora de forma breve. Como os capitalistas, que controlam a direção dos recursos e fundos, agem de modo a produzir uma queda constante na razão, que é a taxa de crescimento do consumo, pela taxa de crescimento dos meios de produção, e como a natureza do processo de produção impõe, pelo menos, uma estabilidade aproximada na razão, que é a taxa de crescimento da produção dos bens de consumo pela taxa de crescimento dos meios de produção, segue-se que há uma tendência inerente para o crescimento do consumo atrasar-se em relação ao crescimento da produção de bens de consumo. Como já assinalamos, essa tendência pode expressar-se numa crise, numa estagnação ou em ambas. Falamos da tendência do consumo atrasar-se em relação à produção de bens de consumo. Como, porém, numerador e denominador, em ambas as razões acima, estão funcionalmente relacionados de tal modo que seria impossível subtrair de um sem acrescentar ao outro, é igualmente lógico falar de uma tendência para a provisão de meios de produção exceder as necessidades de meios de produção. Propriamente compreendidos, portanto, subconsumo e superprodução são faces opostas da mesma moeda. Tendo isso em mente, não nos devemos surpreender que uma crise de subconsumo possa irromper inicialmente na esfera de produção de meios de produção, ao passo que uma crise de superprodução possa irromper na esfera da produção de bens de consumo. O rótulo usado é questão de gosto. O ponto de origem constitui detalhe relativamente sem importância, dependente de uma multidão de circunstâncias particulares. Devemos acentuar novamente que temos aqui uma tendência ao subconsumo, que está sempre presente, mas que pode ser integral ou parcialmente compensada pelas forças contrabalançadoras que ainda não levamos em conta. A natureza dessas forças e seu vigor relativo nos vários estágios do desenvolvimento capitalista serão examinados no capítulo 12. Um ponto significativo surge dessa discussão, ou seja, o de que é incorreto opor a desproporção ao subconsumo como causa de crise e que, ao fazê-lo, Tugan Baranovski conseguiu apenas confundir as questões reais. Vemos agora que o subconsumo é precisamente um caso especial de desproporção. Desproporção entre o crescimento da procura de bens de consumo e o crescimento da capacidade de produzir esses bens. Ao contrário, porém, do que pretendia Tugan, essa desproporção não surge do caráter anárquico e não coordenado do capitalismo, mas da natureza interna deste, ou seja, abre aspas, que o capital e sua alta expansão constituem um ponto de partida e de chegada, o motivo e a finalidade da produção, que a produção é apenas uma produção para o capital e não vice-versa. Os meios de produção meramente meios para um sistema de vida, sempre em expansão, que beneficia a sociedade dos produtores. Fecha aspas, citação do Capital, volume 3. Os únicos autores marxistas, além do próprio Marx, que compreenderam corretamente a relação geral entre desproporção, subconsumo e crise,
foram Lenin e seus seguidores, particularmente Bukhari. Os próprios escritos de Lenin sobre o assunto não foram extensos e quase todos estão compreendidos numa série de polêmicas contra os autores populistas Narodnik, que exerciam considerável influência nos círculos intelectuais da Rússia na década de 1890. Nota: os trechos mais importantes sobre a crise estão reunidos no apêndice ao volume 2 da edição de O Capital, em alemão, pelo Instituto Marx Engels Lenin. Fim da nota. Eram eles subconsumistas extremados e dogmáticos, que sustentavam a impossibilidade de expansão do capitalismo à base do mercado interno e, portanto, sua dependência para um crescimento contínuo da conquista de mercados externos cada vez maiores. A Rússia, argumentavam, surgiu no cenário muito tarde para competir com êxito pelo mercado externo com as nações industriais mais antigas da Europa Ocidental e América. Portanto, o capitalismo russo estava destinado à degeneração e decadência desde seu nascimento e não podia, em nenhuma circunstância, ser considerado como força progressista. Disso, deduziram que o socialismo russo não podia depender do crescimento de uma classe operária revolucionária, mas devia obter o apoio dos camponeses com suas tradicionais instituições da propriedade comum e seu amargo ódio pela aristocracia latifundiária que vivia das formas mais brutais de exploração. Toda essa concepção do papel do capitalismo na Rússia foi energicamente rejeitada por Lenin. Para ele, o capitalismo era, sob as condições específicas existentes na Rússia na época, uma força progressista que dava origem aos portadores do socialismo futuro, a classe operária industrial. A fim de apoiar sua posição, atacou a teoria populista em suas raízes, ou seja, na doutrina da incapacidade de expansão do mercado interno. Mas com isso, recusou-se a ir ao extremo oposto, representado por Tugan Baranovsky e Bulgakov, que defendiam a capacidade indefinida de expansão do mercado interno, enquanto as proporções corretas entre os ramos individuais da produção fossem observadas. Nota: não tive acesso a qualquer das obras de Bulgakov, embora pareça que pelo menos algumas foram traduzidas para o alemão. Julgando pelas citações e comentários de Lenin e Rosa Luxemburgo, era um teórico muito capaz, superior talvez a Tugan Baranovsky. Fim da nota. Lenin afirmava que uma contradição entre a produção e o consumo, em outras palavras, uma tendência para o subconsumo, certamente existe no capitalismo. Abre aspas, entre a luta ilimitada pela expansão da produção, que é a essência mesma do capitalismo, e o consumo restrito das massas, há sem dúvida uma contradição. Fecha aspas. Era a negativa da posição de Tugan, mas tal negativa não levou à conclusão populista. Abre aspas. Não há nada mais estúpido do que deduzir das contradições do capitalismo sua impossibilidade, seu caráter não progressista, etc. Isso é a fuga de uma realidade desagradável, mas indubitável para um mundo nevoento de fantasias românticas. A contradição entre a ilimitada luta pela expansão da produção e a ilimitada capacidade de consumo não é a única contradição do capitalismo, que em geral não pode existir nem se desenvolver sem contradições. As contradições do capitalismo testemunham seu caráter de transição histórica, explicam as condições e causas de sua queda e sua transformação numa forma superior, mas não excluem a possibilidade do capitalismo nem seu caráter progressista em relação a sistemas anteriores de economia social. Fecha aspas. Quanto à teoria da crise, Lenin tomou uma posição muito semelhante, embora não a tenha desenvolvido detalhadamente. Confessava-se partidário da teoria da desproporção provocada pela anarquia da produção capitalista, mas declarava enfaticamente não negar a importância e relevância da tendência do subconsumo, deixando claro que este, longe de contrariar a explicação da desproporção, é apenas um aspecto dela.
abre aspas, a capacidade de consumo da sociedade e a proporção dos vários ramos da produção não são absolutamente condições individuais, independentes, desligadas. Pelo contrário, um certo estado de consumo é um dos elementos da proporção. Fecha aspas. Bukharin seguiu de perto os passos de Lenin. Distinguiu entre dois tipos de teoria da crise. O primeiro, que rejeitou, sustenta que, abre aspas, as crises surgem da desproporção entre os ramos individuais da produção. O fator de consumo não desempenha nelas qualquer papel. Fecha aspas. O segundo, o de, abre aspas, Marx, Lenin e dos marxistas ortodoxos, fecha aspas, que aceitava, sustenta que, abre aspas, as crises surgem da desproporção na produção social. O fator do consumo, porém, forma parte dessa desproporção. Fecha aspas, citação do imperialismo e da acumulação de capital. Em princípio, a posição de Lenin e Bukharin, como a do próprio Marx, é indiscutível. Mas como Marx, a demonstração que fazem da tendência do subconsumo é fragmentária e incompleta. Esperamos que a exposição deste capítulo sirva para afastar as dúvidas e hesitações que até agora impediram muitos economistas marxistas de aceitar a teoria do subconsumo como um aspecto e muito importante do problema da crise. Apêndice ao capítulo 10. O tratamento seguinte do subconsumo se baseia no último livro publicado por Otto Bauer antes de sua morte, livro de 1936. As sugestões altamente interessantes de Bauer são essencialmente corretas, embora não sejam apresentadas com muita precisão e não estabeleçam com suficiente clareza as ligações entre o subconsumo e as características básicas da produção capitalista. Nota: é interessante notar que em nenhum de seus trabalhos anteriores Bauer mostrou qualquer inclinação a aceitar uma teoria do subconsumo. Fim da nota. Se I for a renda nacional líquida em termos de valor, W, o total de salários pagos, igual ao consumo do trabalhador, L, a parte da mais-valia consumida pelos capitalistas, e K, a parte da mais-valia acrescentada ao capital constante, igual ao investimento, teremos então a equação seguinte: I igual a W mais L mais K. Todos esses conceitos, naturalmente, representam uma taxa de fluxo por unidade de tempo. No caso do investimento, significa que K é essencialmente a taxa de crescimento do estoque total dos meios de produção. Em outras palavras, se K é o estoque total dos meios de produção, então K igual dK por dt. Suponhamos que a renda nacional se eleve constantemente e que cada uma de suas três partes componentes também se eleve. Assim, se considerarmos W e 1 como funções de K, será sempre correto que à medida que K aumentar, W e L também aumentem. Mas como é uma característica fundamental do capital que uma proporção crescente de mais-valia tende a se acumular e que uma proporção crescente da acumulação tende a ser investida, tanto W como L devem crescer menos rapidamente do que K. Temos, portanto, W igual a FK, tal como 0 maior do que F', K maior do que 1 e F duas linhas K maior do que 0. Igualmente, L igual a K, tal como 0 maior do que K maior do que 1 e maior do que ômega K maior do que 0. Suponhamos agora, de acordo com o argumento apresentado no capítulo 10, que a produção de bens de consumo deve ser proporcional ao estoque dos meios de produção. Isso significa que a taxa de crescimento dos meios de produção, igual ao investimento, é proporcional ao aumento da produção de bens de consumo. Portanto, se o aumento no consumo no tempo dt for dW mais dL,
será necessária uma adição aos meios de produção, digamos C, tal como C, YDW mais DL, onde Y é o fator de proporcionalidade. Nota: Y é essencialmente a relação descrita na literatura sobre o moderno ciclo econômico como princípio de aceleração ou simplesmente como a relação. Fim da nota. Note-se que C, como K acima, é essencialmente derivado em relação ao tempo. Para que ocorra um desenvolvimento tranquilo e ininterrupto, é claro que C, taxa de investimento necessária para o aumento do consumo, deve comportar-se como K, taxa de investimento ditada pelo comportamento capitalista típico. Portanto, se DC por DT é diferente de DK por DT, teremos uma contradição. Os capitalistas tendem a aumentar a taxa de investimento, DK por DT menor do que zero, mas a forma pela qual permitem o crescimento do consumo assegura apenas uma taxa decrescente de investimento, DC por DT maior do que zero. Portanto, se a taxa de investimento realmente aumenta, a produção de bens de consumo mostrará uma tendência permanente a ultrapassar a procura. Essa conclusão é obtida na suposição de que a renda nacional em termos de valor cresce numa taxa constante ou decrescente. Se crescer numa taxa ascendente, DC por DT, pode ser positivo e pode ser igual a DK por DT, embora nenhuma dessas hipóteses seja necessariamente verdadeira. É bem possível que a renda nacional cresça numa taxa ascendente num jovem país capitalista, onde a mão de obra é abundante ou aumenta rapidamente. Nossa análise, portanto, sugere que tal país não teria que enfrentar problemas de subconsumo. Mas, num velho país capitalista, e todos os países capitalistas adiantados, com a possível exceção do Japão, certamente merecem essa classificação, a renda nacional quase certamente cresce em taxa decrescente. Portanto, no que concerne ao capitalismo, estamos plenamente justificados em considerar o subconsumo uma doença da velhice. Para outros argumentos em defesa dessa conclusão, o leitor deverá consultar o capítulo 12.